Olá, amoras, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma viagem de revolução e legado da plataforma Feminarte, que é o Feminarte Podcast TV. Esse podcast ele é voltado para o público feminino, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, universo feminino, beleza, carreira, tudo que envolve a nossa jornada feminina durante o dia a dia. E hoje eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Camila Fischer, sou carioca, capricorniana, sou artista, empreendedora e sou a fundadora da plataforma Feminarte. E hoje a gente está aqui com grandes mulheres. E eu quero pedir para Jennifer poder se apresentar. Eu sou a Jennifer, sou carioca, flamenguista, geminiana, participante do Feminarte e da Pensativa. Bom, hoje a gente tem para trazer para vocês a nossa maior missão, que é promover o empoderamento feminino para que cada vez mais mulheres possam gerar revolução e construir o seu legado no mercado através da sua marca pessoal, através da sua arte, do seu empreendimento. E por isso hoje nós estamos aqui com duas mulheres incríveis, que são profissionais excelentes, e eu quero desde já agradecer a presença de vocês aqui, dizer o quanto que eu sou fã do trabalho de cada uma. E eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Vou pedir para a Mari começar e depois a Késia. Então, primeiro quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com 4 mulheres, né, contando com as outras aqui que estão junto, para falar, né, do que a gente mais leva aí, que é a missão de transformar a vida de um monte de mulher. Eu sou a Mari Machado, especialista em finanças, e hoje o que eu quero levar para o mundo, a minha missão é transformar a vida financeira de mais mulheres no Brasil e no mundo. Linda. Obrigada, Mari, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma grande honra estar com vocês e com a Cassie. Agora eu vou pedir para você, Késia, se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Olá, meninas, quero agradecer também o convite. É meu primeiro podcast. Então, nós também. Então, nem preciso dizer que tem um papel, né, que muito importante para mim estar aqui com vocês, estar com a Mari, falando desse tema muito importante, que pouco tem se falado, né? Então, me apresentando, eu sou Késia Braga, sou psicóloga, especialista em saúde emocional feminina, bem-estar, voltado também para relacionamento, e é isso. Tô muito feliz por você ter vindo, Késia. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. E assim, gente, esse é o nosso primeiro podcast, tá? De todas. Então, é isso. Vocês vão embarcar aí nessa viagem junto com a gente. Eu queria perguntar para vocês, já para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como que vocês iniciaram nessa jornada dentro de cada nicho, né? A Mari Machado, ela é fundadora e CEO da Conclui Assessoria, que é uma empresa de finanças voltada para empresárias também. E a Késia, ela é psicóloga, especialista em saúde emocional e autoestima. Então, queria entender um pouquinho da jornada de cada uma de vocês, o que levou vocês a construírem esse caminho, como que foi feita essa escolha, essa decisão, e que vocês pudessem falar um pouco do percurso até aqui. Bom, eu me tornei especialista primeiro para mudar a minha realidade financeira. Eu não queria ser aquela mulher que só pagava conta. Eu queria viajar 2 vezes por ano, eu queria realizar sonhos, e eu comecei a estudar para mudar a minha realidade financeira, porque eu percebi que só através de planejamento e organização que a gente muda, que a gente constrói a nossa realidade. E foi assim que começou. Então, comecei a estudar, me especializar para mudar a minha realidade, e com isso eu acabei mudando a realidade de várias pessoas no meu entorno. Me tornei aquela amiga que só falava de finanças, que todo mundo falava, como é que eu faço para viajar 2 vezes, 3 vezes por ano? Eu falei, ó, faz assim, assim, assado. E depois disso, mais profundamente na pandemia, eu percebi que eu podia ajudar várias outras mulheres, principalmente empreendedoras naquele momento de dificuldade financeira, de como montar um negócio online, de como manter uma estrutura financeira de um negócio mesmo mediante uma pandemia. E tornei aquilo ali profissional. Fundei a Conclui, tornei isso minha atividade principal e tô aí com a minha missão, que é transformar a vida financeira de mulheres, empreendedoras ou não. Lindo, lindo o seu trabalho, Mari. Obrigada. E você, Késia, como é que foi tua jornada? Então, eu antes de ser psicóloga, trabalhei durante 12 anos na área de RH, e há 3 anos eu comecei a fazer essa transição de carreira. Obviamente, né, como qualquer mulher,
que cresceu nesse cenário cultural que a gente vive. Eu tinha muitas questões voltadas para autoestima, voltadas para relacionamentos. E uma coisa que a gente aprende na faculdade é que a demanda encontra a gente. Então, quando a gente se forma, a gente fica naquela tensão de definir um nicho, e porque o psicólogo fala sobre tudo dentro do consultório, né? Mas no Instagram a gente precisa ter um foco por uma questão de trabalho, enfim. E aí eu falo que a demanda me encontrou, né? Então, trabalhando, quando eu comecei a fazer esse trabalho de transição de carreira, muitas mulheres começaram a se identificar comigo, com a minha história. E aí eu entendi que aquele dali seria o meu lugar de fala. Não, e assim, curioso que vocês falaram, né, que vocês partiram para o negócio de vocês baseado na sua própria história, né? Sim. Então vocês acabaram se identificando com as outras mulheres. E muito mais hoje num contexto que a gente vive, né, que as mulheres, principalmente as mulheres, não foram educadas para ter dinheiro, elas foram educadas para cuidar e deixa que o marido resolve tudo, né? As mulheres aprenderam, obviamente, a trabalhar, a fazer tudo, a correr atrás e estudarem, se formarem, se especializarem, mas não, a maioria, né, não teve uma educação financeira, não foi educada a lidar com dinheiro, né? E hoje, como é que vocês enxergam essa relação, né? Qual é a importância e qual é a relação da saúde emocional, né, para você ter uma vida financeira equilibrada, né? Como equilibra isso? Por exemplo, a Kézia, ela vê isso no consultório dela. A Mari também, quando conversa, né, com os clientes, os mentorandos dela, né, ela vê que as pessoas têm questões emocionais ali, né? Como é que vocês acham que é a maneira de equilibrar, né, a saúde emocional e a questão financeira, né, para as mulheres conseguirem ter uma vida mais organizada financeiramente, mais plena, mais independente? Eu costumo dizer que um não anda sem o outro. Então, não adianta você estar com a cabeça boa e o bolso tá vazio, ou estar com o bolso cheio e a cabeça tá ruim. Então, sempre olhar os dois lados. Cuidar da saúde financeira e cuidar sempre da saúde emocional. E aí, como fazer isso, né? Buscando bem-estar, buscando uma autoconfiança. Uma mulher mais confiante, ela tende a tomar decisões financeiras mais acertadas. Assim, quando você está com a autoestima baixa, o que você vai fazer? Tomar uma decisão errada. Então, sempre andar ali um do lado do outro. Cuidar do emocional e cuidar do seu financeiro. Alguns casos que eu pego de algumas mentoradas é muito assim. Eu falo, às vezes o problema da pessoa não é dinheiro. Elas vêm para mim muito falando assim, mas eu não tenho dinheiro, não sobra no final do mês. Quando a gente vai mexer no orçamento, sobra dinheiro. O que ela não tem é maturidade para lidar com aquele dinheiro ou alguma coisa na sua vida pessoal que influencia para ela não tomar uma decisão boa. E aí, em alguns casos, a gente consegue, né? Eu ali com a minha mentoria, com a minha consultoria financeira, eu consigo acompanhar e mudar a realidade dela. Em outros casos, eu não consigo. Em outros casos, realmente, ela precisa de uma ajuda psicológica, precisa de uma ajuda terapêutica. Então, eu sempre indico, claro, com um jeitinho ali, porque não é todo mundo hoje em dia que aceita, né, ter uma ajuda terapêutica. Então, com um certo jeitinho, eu vou lá e indico procurar uma profissional para poder cuidar também da mente. Sim, ainda tem muito tabu, né? Mas eu vou te falar, as mulheres têm buscado bastante terapia, mais que os homens, né? Elas têm visto essa necessidade e é muito importante porque na clínica eu encontro todas as demandas, inclusive as demandas voltadas para a parte financeira. E aí, o que a gente faz nesse ponto específico? A gente precisa entender como que é a relação daquela mulher com o dinheiro, né? Como que é o histórico, como é que é a base familiar, porque nós somos frutos, sim, do meio, da cultura, dos preconceitos, né? Do patriarcado. Então, isso tudo leva a um desequilíbrio emocional, a um gasto excessivo, ou então uma culpa de não conseguir gastar dinheiro, então gasta e se sente culpada. Então tem um leque muito grande de situações que aí no consultório eu começo a desconstruir, tentando entender quais razões te paralisa, quais razões acabam trazendo esses impactos, né? Óbvio que a gente vai trabalhar a autoestima,
vai trabalhar o empoderamento, a maneira como aquela mulher se enxerga no mundo. Então, isso está tudo muito associado à maneira como ela vai direcionar o dinheiro no seu dia a dia. Fato. E assim, pra quem não sabe, né? Tanto a Késia quanto a Mari, elas participam da Feminart Club. Então a gente tem uma interação nos bastidores, assim, enorme. A gente tem muita troca. E aí surgiu a ideia de fazer um conteúdo colaborativo entre as duas, que começou essa ideia lá no Instagram, que foi a postagem que elas fizeram no mesmo no perfil de cada uma, a mesma publicação, onde cada uma teve a sua participação. E ali elas abordaram essas questões, né, dos gatilhos emocionais, da importância do financeiro. E eu, particularmente, me identifico muito. Então, assim, para quem não conhece a minha história, eu perdi minha mãe em 2018, né? Minha mãe ficou lutando contra o câncer durante 7 anos. E é uma doença avassaladora, mexe com o nosso emocional. Não tinha um dia que eu não levantava mais cedo que a minha mãe e ia lá sentir para ver se ela estava respirando. Então, isso mexe com o emocional. Quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei tão descompensada, a Feminart ainda não existia. Eu fiquei tão descompensada que eu pedi as contas do meu emprego, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu fiquei completamente, assim, perdida, né? A Feminart, inclusive, ela surgiu desse momento caótico. Ela veio como se fosse um vento suave para me acalmar nesse momento. Tanto que a logo da Feminart é a Lotus, que tem esse significado, né, de nascer e florescer ali no meio da lama, ou seja, representa muito esse momento para mim, em que eu me reergui, que eu me ressurgi de um momento muito difícil. E nesse período em que eu passei por isso, eu tive certeza que o meu emocional afetava o meu financeiro, sabe? Assim, as minhas decisões foram todas erradas, eu me embolei com muita coisa. E eu vejo isso se refletindo, não só no que eu passei, mas na vida de várias outras mulheres que passaram pela Feminart, que vieram como clientes depois, quando a Feminart se estruturou como empresa, que vinham com esse problema. Então, é uma questão de identificação, tanto com a minha vida pessoal, com o que eu passei, quanto com a história das meninas que passaram por mim depois, sabe? E aí, quando a gente vinha conversando nos bastidores, eu e a Mari direto sobre finanças, eu e a Cassie direto sobre emoções, falei, cara, eu acho que tem tudo a ver essa conexão de convidar as duas para um conteúdo colaborativo, porque eu acho que um assunto complementa muito o outro, sabe? E aí surgiu a ideia do podcast, tá, gente? E uma coisa que a Mari falou, né, faz todo sentido, não tem como uma coisa andar separada da outra. Fato. Então, assim, quem faz terapia para tratar essa questão, né, sobre finanças, precisa ter um acompanhamento também. Precisa ter essa pessoa que vai dar consultoria, que vai desconstruir junto comigo essas crenças limitantes, né, que acabam paralisando e causando aí transtornos na vida financeira. Até Fora que a gente precisa analisar outros pontos, né? Então, assim, se você tá com a vida financeira boa, reduz o teu estresse. Sem dúvida. Sim. E salva muita relação. Morada, quando eu tô bem, quando eu tô com dinheiro, meu humor é outro. E salva muita relação, né, gente? Porque a gente sabe que reduz conflitos no relacionamento quando a vida financeira tá boa. Porque essa história de um amor e uma cabana não dá certo só no filme. E pegando esse gancho da Mari, existe um ponto dentro da psicologia que é voltado para a neurociência, que toda vez que você faz um controle financeiro, você se organiza focado no seu futuro, os estímulos que são liberados para o cérebro são os mesmos de que como se você estivesse ajudando uma pessoa desconhecida na rua. Delícia. Então, assim, se você vai lá, ajuda, você não se sente bem, né? Como se você tivesse feito algo muito, muito bom para alguém, uma questão de realização, é o mesmo estímulo que você vai receber se você juntar o seu dinheiro para algo no futuro, para você, para sua velhice e tudo mais. É muito interessante. Nossa, muito interessante. Não, e o mais curioso é que, por exemplo, né, esse equilíbrio dessa relação desses dois profissionais é tão importante. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter uma saúde emocional também, estar equilibrada e ela não ter noção nenhuma de como faz um planejamento. Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa tá lá, não, eu tenho condições de comprar uma casa, eu tenho condições de comprar um carro, eu tenho condições de realizar, mas eu não sei como, eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu faço. Então, assim,
Não adianta a pessoa ter dinheiro e não ter a saúde emocional, mas também não adianta ela também estar com a saúde emocional se ela não souber planejar. E muita gente não sabe planejar dinheiro porque a gente não aprendeu isso. Você não aprende isso na escola, planejar dinheiro. Você nem sabe como é que você vai fazer. Então, eu queria se perguntar assim, qual é hoje vocês encontram assim maior desafio? Assim, quando vocês pegam as pessoas, né, um paciente, né, que tem essa questão. Hoje, qual é o maior desafio que as pessoas costumam, né? Isso de uma maneira geral, né? Porque é óbvio que cada paciente é um, cada cliente é um. Mas o que vocês mais enxergam, sabe? Que é uma questão coletiva, que as pessoas mais têm dificuldades em enfrentar quando ela está passando por um processo de se adaptar à questão do planejamento financeiro. Primeiro é a identificação, né? A pessoa primeiro ela precisa identificar que ela precisa de um problema, que ela tem um problema e que ela precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo, porque muita gente não entende que precisa de ajuda. Eu acho, não, minha vida está totalmente organizada. Inclusive, algumas pessoas acham que a organização financeira é só anotar o que entra e o que sai. E não é bem isso. Porque, assim, número por número não quer dizer nada. Se você não aplica aquele número para construir alguma coisa, faz sentido nenhum você ter uma planilha linda e eu não consegui levar aquele número para frente. Analisar, planejar mesmo. E fazer a identificação do que te leva a não ter uma vida financeira saudável. Seriam crenças limitantes? Seria alguma dependência financeira de alguém que te cria aquele bloqueio para não planejar a tua vida? Porque às vezes é o que eu falei alguns minutos atrás. Não é falta de dinheiro. Muitos clientes que chegam para mim não é por falta de dinheiro, é por falta de planejamento ou por falta de acreditar que pode ter uma vida financeira próspera. Quando a gente fala de crença limitante, é um bloqueio surreal. A Kézia deve passar por isso também no consultório, mas eu pego meus clientes assim, achando que mulher não serve para ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa suja. Mulheres só servem para gastar. Tem gente que chega e fala isso. Mulher só serve para gastar. Mulher serve para ir pro shopping gastar muito. Mulher não serve para fazer dinheiro. Mulher ser dona de um negócio. Mulher ser milionária. Então, assim, é umas coisas que tem. E tá enraizada. E a gente precisa tirar aquilo ali de dentro. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem clientes que ganham muito dinheiro, mas elas não conseguem levar aquilo para frente. Então, é quando entra ali a ajuda psicológica para poder tirar, destravar, porque às vezes eu sozinha não consigo. Não adianta fazer aquele planejamento lindo, ter a melhor planilha, o melhor planejamento financeiro, se você não consegue tirar aquilo que está dentro de você. Tem até uma frase de um livro que eu gosto muito, que quem ainda não leu, com certeza já ouviu falar, que é do Tim Havek, que é O Segredo da Mente Milionária. E ele tem uma frase que ele diz que para você cuidar do externo, primeiro você tem que ir nas raízes. E é justamente isso. Então, para você cuidar das suas finanças, cuidar ali, ter uma casa, ter um carro, realizar os seus sonhos, primeiro você tem que cuidar das suas raízes, que é o interno, que é o que a Kézia faz lindamente. Obrigada. Então, é exatamente o que a Mari falou. Primeiro de tudo, a gente tem que ir lá na raiz. E o que eu identifico, que a raiz é sempre o patriarcado. É algo que é muito enraizado, são anos e anos, séculos e séculos, né, da gente reproduzindo o mesmo comportamento. Então, a mulher, ela vem e ela tá sempre com uma questão voltada a se sentir inferior, né, a não conseguir se enxergar como dona de alguma coisa, como parte também de algo, né? Então, se a gente pega aí uma mulher que está num relacionamento, do qual o homem ele é totalmente provedor, né? Ele é a pessoa que tem o controle de tudo, da finança e etc. A mulher, ela se sente muito inferior. Então, para ela começar a agir de uma maneira diferente, a buscar o mercado de trabalho, a poder cuidar das finanças, é algo muito desafiador. Então, dentro da clínica, primeiro, eu tenho que atacar esse ponto e aí depois ir desconstruindo outros, né? Mudando totalmente o registro da pessoa, para que ela consiga se enxergar como um sujeito separado, né, do companheiro, do pai, da mãe, e etc., para que ela consiga ter autoestima, e a autoestima vai muito além de beleza. Ela está muito associada à forma como você se enxerga no mundo, a forma como que você quer se tornar daqui a alguns anos. Então, assim, é uma conversa muito profunda que a gente, na clínica, começa a desconstruir esses padrões
que são extremamente enraizados, que paralisam de uma maneira inconsciente, né? Obviamente nada é consciente, é inconsciente. Então, existe um trabalho bem profundo nesse ponto. Eu super concordo, e a raiz, né, do patriarcado. Mas hoje a gente vê alguns cenários também que são distintos em relação, por exemplo, ao que a Jennifer puxou e a Mari trouxe, que é a questão, às vezes a pessoa tem dinheiro, vamos trazer para a realidade de hoje, né? Hoje nós somos 4 mulheres empreendedoras que estamos aqui construindo os nossos negócios, construindo os nossos sonhos, e assim como nós, a gente vê na nossa plataforma, com seus clientes, enfim, no nosso cotidiano, mulheres que têm autonomia financeira, que têm essa liberdade, mas tem toda uma questão de sobrecarga. E aí eu acho que essa sobrecarga que também vem do patriarcado, que é a sobrecarga feminina, né, que é a jornada múltipla, faz com que essa mulher muitas vezes enfrente esse problema de organização financeira, e não porque ela não tem os recursos, ela tem. Mas a questão da sobrecarga, das diversas demandas que ela tem para fazer e a pressão que ela sofre, estética, social, enfim, acaba gerando várias angústias com que ela não consiga olhar com clareza para o que ela está fazendo, com que ela não consiga se enxergar como uma potência que ela é para desenvolver o seu melhor da forma como ela poderia. E aí isso atrasa também o seu crescimento de carreira, a sua vida pessoal, enfim, né? Justamente não é a questão da falta, é a questão do emocional. E aí o que tem tudo a ver é essa questão da mentalidade, das crenças limitantes. E aí, com base nisso, eu queria perguntar para vocês, né? Quais são os principais gatilhos emocionais que podem afetar negativamente a relação dessas mulheres com as suas finanças? Como que a gente pode identificar, assim, esses principais gatilhos? Eu sei que tem diversos, mas hoje, no dia a dia, com base no que a gente está conversando, quais são os principais que vocês veem, assim, essa questão de enfrentamento das mulheres? Bom, além das crenças limitantes que a gente já falou aqui, tem uma série delas. A própria dependência financeira, que ali começa ali sendo com o pai, depois com o irmão e depois com o parceiro. Isso limita essas mulheres a ter uma vida próspera e organização financeira. Traumas passados, muita gente vem com algum trauma ali familiar, enfim, um pai quebrou um negócio, aí ela acha que ela, enfim, não vai conseguir manter o negócio dela ativo. E uma outra coisa que eu tenho visto muito e que as pessoas não conseguem se libertar disso é mesmo da pressão social, de ter para aparecer, né? Então, assim, comprar porque o outro tem, comprar porque tá na moda, comprar porque é legal ter. Exemplo, todo mundo acha que assim, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que comprar uma casa. E talvez nem faça uma análise se vale a pena alugar ou comprar. Eu preciso ter um carro. Talvez você nem vai usar o carro. Você vai ficar com o carro ali parado com maior despesa, sabe? De ter um carro, pagar IPVA, enfim, manutenção de carro. Mas muito mais por pressão social, sabe? Para ter aquilo ali, porque a sociedade diz que você precisa ter aquilo. E você não faz nenhuma autoanálise se aquilo ali serve para você ou não. Então, concordo com a Mari no que ela, nesse ponto voltado para o passado, a gente precisa entender todo o contexto, né, do sujeito. E também tem a questão da repetição. Então, assim, existem pessoas que chegam no consultório, que vieram de uma família extremamente desorganizada, e aí não querem repetir isso, porque viu um cenário caótico, e aí são pessoas extremamente rígidas, que não têm nenhuma prestação, que não compram nada a longo prazo, que não fazem uma análise se vale a pena, se não faz, simplesmente por causa daquela vivência. E outras pessoas que são completamente desorganizadas porque acabam repetindo o padrão. Então, meu pai e minha mãe deram um jeito a vida toda e eu sigo o mesmo comportamento. E aí que tá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Então, eu preciso entender, junto com o paciente, qual a forma como ele se enxerga. Como que é a relação dele com o dinheiro, como que ele consegue se identificar no trabalho, né, com as coisas que o dinheiro vai proporcionar, até para trabalhar a questão da culpa, como eu falei anteriormente, porque tem pessoas que chegam e não conseguem comprar nada, porque se sentem culpadas, porque compraram um perfume que queriam, alguma coisa do tipo. E aí tem uma questão muito voltada para a angústia quando faz alguma compra, e aí a gente precisa entender.
Então, isso está muito associado ao autoconhecimento. Deixa eu pensar. Além das crenças limitantes, o fato de pessoas estarem atoladas em dívidas, então vivem esse ciclo, conseguem solucionar esse problema e logo em seguida arrumam outras dívidas e não conseguem manter a estabilidade. Aí você pode perguntar, mas Kézia, por que isso acontece? Aí a gente precisa entender, além da consultoria financeira, por que você está repetindo esse padrão? O que você está querendo esconder aí, né, por trás desse consumo todo? Todo o excesso, ele mostra uma falta. Então, a gente precisa entender a fundo qual é a raiz dessa compulsão que te leva a ficar endividado, né, e ter esses transtornos. Até porque a gente vê também, e eu acredito que isso possa ser um pouco comum para vocês, pessoas que vieram de uma família também muito escassa. Sim. E aí você nunca teve nada, e aí eu vejo muito isso, assim. Então a pessoa consegue alguma coisa, ela às vezes tem as duas questões. Ela tem medo de, tipo assim, poxa, eu tô conseguindo galgar alguma coisa, mas pô, minha família tá lá, tá passando perrengue, meus primos estão passando perrengue, então eu já vi que tem, por exemplo, as pessoas ficam culpadas de prosperar, de ter sucesso. E o descontrole, né? Pô, nunca tive nada. Fui uma criança que eu não podia ter nada. Agora eu vou ter meu dinheiro, eu vou comprar tudo que eu quiser. Aí a pessoa vai e se afunda em dívidas também por conta disso, né? Porque nunca teve nada, então quando tem alguma coisa, quer suprir tudo aquilo que ela não teve na vida. Sim, e tem um outro ponto também, que principalmente no que a Camila pontuou há pouco tempo, há alguns minutos, é a questão de que o sujeito ele tem aversão à perda. E ele tem medo, né? Tem medo de perder. Então ele não se arrisca. Então a mulher, né? Voltando para a questão da mulher, a mulher às vezes se coloca numa posição e ela não segue adiante, mesmo tendo um potencial incrível, porque ela tem medo. Medo de perder essa segurança, de voltar a essa vida escassa que teve lá no passado, e aí se paralisa, e aí ao invés de tentar ressignificar, de racionalizar essa nova realidade, ela fica pensando muito nesse contexto que a Jennifer acabou de falar, né? O extremamente inseguro, extremamente preocupado de não conseguir administrar as situações, de perder, e o conflito é imenso. São várias questões, né? Isso que a Jennifer falou também, de pessoas que vão pro outro extremo, né? Tipo assim, eu escuto muito isso. Mas eu mereço. Sim. Eu vou comprar porque eu mereço. Nossa, eu trabalhei tanto, eu mereço me mimar. Por exemplo, vou trazer algo mais pessoal. A família da minha mãe, né? Eles vieram de um contexto muito dificultoso, assim, em relação à criação deles, à infância deles. Foi uma infância de muita escassez. E eu lembro quando minha mãe era viva, a gente ia no shopping, assim, era como se fosse o último dia. Tem que gastar tudo, esse dinheiro todo eu trouxe pra isso, a gente tem que gastar, a gente tem que comer o melhor, a gente tem que fazer, que eu tenho que aproveitar. E ela falava, e ela sabia, sabe? Ela ria, ela falava assim, eu tenho que gastar porque agora eu tenho, sabe? Mas isso também gerava, tipo assim, um desequilíbrio, porque ela tinha naquele momento, mas depois aquilo ia acabar. E aí, não só na minha família, eu vejo isso se repetir, sabe? E aí, uma coisa que a Mari sempre fala lá na página dela é sobre a questão do empréstimo. Porque a pessoa, ela entra nessa sequência de eu mereço, eu me importo comigo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer tudo por mim, e sai gastando. Daqui a pouco a pessoa se vê endividada, o que ela faz? Vou pegar o empréstimo para quitar minha dívida. E aí é ladeira abaixo, né? Cheque especial e cartão de crédito é extensão do salário, né? Elas acham que aquilo ali é continuidade. Você ganha 2, você tem um limite de 3, logo você ganha 5. Exatamente. São dois extremos mais comum do que a gente imagina. As pessoas gastam desenfreadamente e depois bate aquela dor. E muita gente gasta e depois bate aquela dor, né, na consciência. Eu não devia ter gasto, eu devia ter feito isso, eu devia ter... Aí começa a autoconsciência que vem. Mas falando sobre isso, assim, é importante a gente sempre lembrar. Buscar ajuda profissional, sempre que sentir essa necessidade, ter essa autoconsciência se você está gastando por impulso ou se realmente você está gastando por um desejo ou porque você precisa daquilo ali. E buscar conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele é libertador. Então, quando você tem conhecimento sobre o que você está fazendo, você olha, sabe, eu acho que é muito prazeroso você olhar suas finanças, você olhar teu planejamento no final do mês e falar, pô, eu vou alcançar aquele sonho, tá mais perto do que eu imaginava. Então, assim,
tem uma sensação muito boa. Então, conhecimento é libertador, eu digo para todo mundo, não fiquem limitados a só o que eu explico, por exemplo, as minhas mentoradas, eu falo, aqui é o começo, eu te dou o pontapé. Mas não se limitem ao que eu ensino aqui. O que vocês acham? Porque, por exemplo, quem vai ver isso aqui pela primeira vez e tá começando a seguir vocês no Instagram, qual talvez seria aquele pontapé que a pessoa fala assim, qual é o sinal que a pessoa tem que refletir, assim, de que eu não estou planejando meu dinheiro, de que eu estou gastando por um escape emocional? Quais são os gatilhos, assim, e quais são os sinais, né? Quais são os sinais que vocês acham que as pessoas precisam refletir para saber se ela está, né, agindo de maneira compulsiva? Primeiro deles é quando não sobra dinheiro. Você já tem ali, é claro, tua conta tá no vermelho, tipo, sinal de alerta. Quando você começa a comprar sem sentido, é a compulsão. E buscar, porque a maioria das pessoas, quando elas compram sem sentido, é por uma fuga emocional. Alguma coisa tá ali dentro que faz você gastar. Você compra pra quê? Porque você compra comida porque você precisa comer. Ok. Mas será que você precisa comprar tanta comida todo dia comprar iFood? Aí é um ponto que acende aquela luzinha. Então, observar mesmo seus padrões de consumo diário, quanto que você gasta, o que você gasta. Sempre fazer aquelas perguntas, assim, antes de comprar qualquer coisa. Eu preciso disso? Eu costumo dizer para as minhas clientes, falar assim, quando bota alguma coisa no carrinho, que agora compra online, né, ela é facilidade. Sabe? Quando bota alguma coisa no carrinho, deixa lá no carrinho, esquece. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai fazer dinheiro, vai lavar a louça, vai fazer qualquer coisa. Deixa lá no carrinho, esquece uns 2, 3 dias. Se aquilo ali for muito importante para você, você compra. Agora, se deu 3 dias para você pensar, você precisa finalizar aquela compra. Então, fazer essa autoavaliação sobre uma compra mais consciente. Então, eu acho que os gatilhos são bem esses, assim. Olhar tua conta no vermelho, não consigo fazer nada, trabalho e não tenho nada, é um ponto para se observar, porque às vezes pode ser falta de dinheiro mesmo, você precisa arrumar uma outra renda. Mas às vezes não é, às vezes é falta de organização. E dar uma olhada na questão do consumismo mesmo. Se você compra por conta de um padrão da sociedade, se você compra porque você tem algum gatilho emocional ali que te faz comprar, enfim, observar mesmo, buscar esse autoconhecimento, essa autoavaliação, porque muitas vezes também é questão da autoestima, né? Quando a gente está com a autoestima baixa, cara, a gente vai se compensar com alguma coisa. Seja comendo, seja comprando, seja bebendo. Tem gente que gasta na bebida, né? Então vai lá e diz, hoje eu preciso de uma cervejinha. Você precisa de cervejinha todo dia? Talvez tenha alguma coisa errada com você. Então, é ter mesmo aquele estalo de autoconsciência. Sim. Uma coisa que eu falo muito na clínica é que a recompensa, ela não é tão ruim assim. Como todo mundo, né, algumas pessoas falam, se acham, se sentem culpados, sabem se recompensando. Aí a questão é, analise o que está por trás, né? Quais são as emoções que estão por trás dessa sua recompensazinha, né? Desse seu gasto, às vezes, além do necessário. E aí, a gente começa a identificar o que realmente precisa ser trabalhado. Então, muito simples, é só analisar, né? Se eu tenho crise de ansiedade porque eu não consigo comprar alguma coisa, ou então porque eu não consegui comer alguma coisa, opa, a gente precisa ter um ponto de atenção nesse sentido e você precisa analisar o que está acontecendo. Agora, Kézia, eu só consigo ficar feliz quando eu compro alguma coisa. Ou então, quando eu tô muito triste, eu preciso comprar outra coisa, porque eu tô muito triste. Aí também precisamos entender o porquê que você está fugindo das suas emoções. A recompensa, ela é saudável, mas no momento que eu vou lá, me acolho, sinto as minhas emoções, me respeito, acolho as minhas tristezas, né? Porque a gente detesta acolher as nossas tristezas, né? A gente não aprendeu a lidar com as frustrações. Então, por causa disso, a gente começa a desenvolver comportamentos compulsivos. Então, a dica é, analise aí o que está por trás dessas compras. E acaba que se torna um ciclo vicioso, né? Porque assim, eu tô mal, então eu vou fazer uma compra. E aí aquela recompensa, ela é muito rápida, porque você se anima naquele momento, mas depois vem a fatura do cartão e vem a fatura emocional. E você não resolveu o problema. E você arrumou outra. Exato.
Então, assim, essa questão do ciclo vicioso, né? Que a pessoa não tá bem, aí compra pra se sentir bem, daqui a pouco ela tá mal de novo. O que a gente precisa entender, cientificamente falando, que a compra, a relação que a gente tem com o consumismo, é a mesma relação que a gente tem com a comida, né? A gente come porque a gente precisa se sentir bem em alguns momentos, né? Porque ninguém acorda aqui querendo comer brócolis de manhã porque tá com fome. A gente quer comer outra coisa. Por quê? Porque os nossos hormônios do prazer estão baixos. Então tá tudo muito associado a isso, né? O que a gente precisa para se sentir bem durante a nossa vida, no nosso dia a dia? É aumentar os níveis da serotonina e da dopamina, da endorfina. A gente precisa disso para regular as nossas questões hormonais. Então, se eu já tenho uma queda desses hormônios, a gente vai tentar por 3 viés: comida, gasto ou exercício físico. Então, a gente tem que escolher qual dos 3 vai causar menos impactos na nossa vida. Então, é isso, é entender que, assim, caramba, eu tô gastando porque eu estou me sentindo assim, necessária. Eu estou com uma queda do meu hormônio do prazer. Então, eu tenho 2 escolhas. Ou eu analiso o que está acontecendo, racionalizo o contexto, me permito sentir, acolher, tentar resolver o meu problema e depois eu gasto se tiver necessidade, ou eu simplesmente gasto desenfreadamente, como se não houvesse amanhã, e depois eu lido com os 2 problemas, né? Da minha emoção e da minha dívida. Isso são escolhas, gente. Eu falo isso muito no consultório. Gente, tudo é difícil. A gente só tem que escolher qual difícil a gente vai bancar a longo prazo. Escolhas e assumir a responsabilidade delas. Tá ouvindo, meninas? Então, assim, se tudo é escolha, como a Kézia e a Mari falaram, se você tá aí querendo gastar descontroladamente, escolha fazer um exercício físico. Paga academia, pega esse dinheiro e paga a mensalidade na academia. Que vai reduzir a ansiedade, a gente gosta disso. Mas é pra pagar aí, né, gente? É o que eu mais vejo. Quando eu vou olhar o orçamento que eu vejo lá, todo mês pagando e a academia e não tá indo, não funciona. Uma coisa que não tá batendo. Você tá sedentário, tem aqui uma mensalidade de uma academia no seu planejamento, e o que tá acontecendo? Sedentário e endividado ao mesmo tempo também não dá, né, gente? É ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Já que a gente tá falando sobre autoestima, gente, eu queria perguntar agora de forma mais técnica para vocês como que a autoestima... A gente já até abarcou um pouco sobre esse assunto, mas eu queria que vocês aprofundassem mais. Como que a autoestima das mulheres pode impactar nas suas decisões financeiras, né? E aí vocês já abarcaram um pouco sobre isso e eu queria entender quais são as estratégias que podem ser adotadas para fortalecer a própria imagem, né, a autoimagem, e a tomada de decisões também, para que seja de uma forma mais alinhada com os seus objetivos, com os seus valores, de uma forma saudável. Bom, autoestima tem tudo a ver, né, quando a gente fala de saúde emocional e saúde financeira. Quando você tem uma autoestima baixa, você tende a tomar decisões ruins. Então, a sua tomada de decisão ela vai ser ruim. É o que a gente estava falando antes de fazer o quê? Compra por consumismo, você vai se endividar, você vai gastar mais do que deve. Então, sempre... Como sair disso? Buscando autoconhecimento, buscando conhecimento financeiro. Então, vai estudar, vai ler sobre orçamento, como planejar. Não tem condições de pagar por uma especialista? Gente, tem muito conteúdo gratuito. Inclusive, na minha página tem muito conteúdo gratuito, na internet, no YouTube. Enfim, busque o conhecimento. Como eu falei antes, o conhecimento ele é libertador. Então, buscar o autoconhecimento, conhecimento sobre finanças, o básico ali, né, educação financeira, o apoio emocional. Eu sempre digo, tem uma coisa que eu falo, quando as pessoas começam a se organizar e dá tudo certo, e assim, você eleva a sua autoestima, você se sente mais confiante. Uma pessoa confiante, ela tende a tomar decisões mais assertivas. E uma coisa que eu falo também, quando a gente consegue conquistar qualquer coisa, a gente deve celebrar também. A gente estava falando antes de não celebrar tanto assim, mas a celebração, ela é importante. Então, assim, conseguiu seguir o orçamento, bateu uma primeira meta, celebre pela conquista, abre um vinho e toma. Não é para se endividar, mas celebra, faz um jantar gostoso para você, sai para dar um passeio, celebre cada pequena conquista, porque aquilo ali, cara, te dá um ânimo para você continuar, sabe? Para você olhar e falar assim, nossa, bati essa primeira meta, uma segunda. Meu orçamento fechou esse mês, vou melhorar para o mês que vem. E assim,
é isso, buscar o autoconhecimento e buscar uma ajuda, tanto financeira, se for necessário, como uma ajuda psicológica também. E celebrar as conquistas é tão importante, porque assim, o cérebro, ele é um músculo. Assim como qualquer músculo, né, que você quer fazer ele crescer e tudo mais, ele precisa de estímulos. Estímulos todos os dias. E o cérebro é a mesma coisa. Quando eu falo sobre reprogramação mental, sobre ressignificar a história, o contexto e tudo mais, eu falo muito sobre essa questão do cérebro, né? De liberar os estímulos para ele. Então, quando você se recompensa, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo dali é um comportamento legal, aceitável, que você está no caminho certo. Então, a gente tende a ter comportamentos que às vezes não é muito interessante e a gente acaba entrando na repetição ao longo da vida e a gente procura terapia, procura uma consultoria para mudar esse comportamento. E como que a gente faz? Condicionando o nosso cérebro, né? Mostrando para ele que, ó, você está acostumado com isso aqui, você faz isso a vida inteira, mas isso aqui não tá legal. Porque eu falo que não é o cérebro que manda na gente, é a gente que manda no cérebro. Então, assim, ó, aqui não tá legal. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a liberar outros estímulos. Então, a recompensa, nesse sentido, é fundamental para que ele entenda que esse é o caminho que tem que seguir. É uma recompensa com responsabilidade, né? Eu ia falar. Então, assim, é legal vocês desmistificarem isso, porque as pessoas, às vezes, elas pensam que para você se organizar financeiramente, você tem que parar de fazer tudo que você gosta. Não. E aí as pessoas acham assim, não, mas, pô, caramba, eu já não ganho muito bem, eu vou ter que cortar tudo, não vou mais poder. Mas não é, muito pelo contrário. É você se organizar para você poder fazer as coisas que você gosta, né? Então é bom esse papo, e vocês que são especialistas nisso, né? E a gente, por exemplo, eu e Camila, nós somos empreendedoras, a gente tem nosso negócio, mas a gente é leiga na relação de financeiramente, assim, a gente faz o nosso, a gente busca conhecimento, a gente acompanha, a gente tem a Mari, né? Mas, assim, a gente teve que aprender, né, a cuidar do nosso negócio, a administrar, porque a gente também não teve isso. E a gente também foi desmistificando as coisas, aprendendo, né? Então é legal que as pessoas vejam isso também e desmistifiquem essa ideia de que se organizar financeiramente é você abrir mão do que você gosta, ter uma vida chata. Até falando sobre isso, assim, muita gente que vem me procurar, ela vem porque tem dívida, né? E elas já chegam achando assim, nossa, a Mari vai tirar tudo de mim. Tipo, eu vou ter que guardar todo o dinheiro para poder sair da dívida. E não é isso. O que a gente faz é uma reestruturação do seu orçamento para que caiba tudo ali dentro. E eu não tiro nunca o lazer da pessoa. Porque você imagina, você trabalhar e não ter o lazer. Você vai pirar? Você vai pirar. Então, o lazer, ele nunca sai. O que precisa ter é um lazer consciente. Você precisa sair todo dia. Você precisa sair todos os finais de semana para um lugar muito caro. Então, assim, ter o lazer, mas desde que caiba dentro do seu orçamento. Então, quando a gente fala de celebração, de conquistas, eu também falo sobre isso no lazer. Quando eu pego uma cliente que ela tem dívida, a gente vai reorganizar o orçamento dela. Onde que a gente pode tirar para a gente começar a pagar suas dívidas, montar a sua reserva de emergência? Mas o lazer, ele é super importante. Com consciência, claro, desde que você não precise criar novas dívidas para você se divertir. Mas o lazer, ele é importante para você manter também a sua mente sã e poder cuidar do seu dinheiro. E é uma questão de autoconhecimento e de você ressignificar também. Porque muitas vezes a pessoa tem a mentalidade de que para celebrar ela precisa fazer uma coisa extremamente cara. E não, se você se autoconhece, o que te dá prazer? O que te gera prazer? Né? Às vezes você sair, passear no parque é algo que vai fazer bem para a tua saúde emocional e você vai se sentir realizada, vai se sentir celebrando. Às vezes é tomar um chopp com uma amiga no bar, sabe? Então não precisa ser algo extraordinário. Não que a gente não possa ter um pensamento mais à frente, de construir projetos grandes. Inclusive, eu falo muito sobre isso na Feminarte, de gerar revolução e construir legado, cara. A meta é investir em você e crescer, sabe? Mas entender que é um passo de cada vez, sabe? Não precisa ser tudo sempre muito amplo, tudo demais, sabe? Eu acho que você se conhecer, se centrar, entender o que você precisa, né? A Kézia tem especialidade para falar sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente esquece, a gente cai no erro de querer fazer algo tão grande, seja para justificar e se validar para si mesma, para a família, para os outros, enfim, e não olha para as pequenas coisas do dia a dia, sabe? Perfeito. E tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. No consultório, eu costumo sempre
orientar o paciente a se recompensar de uma maneira positiva, não com essas questões grandiosas. Então, ele chega no consultório, ele bateu uma meta que ele tinha conversado comigo, então conseguiu evoluir alguma coisa. Os meus pacientes estão me ouvindo, eles sabem disso. Eu falo isso com todo mundo. Eu falo, então vamos lá, vamos se recompensar. Semana que vem eu quero que você chegue pra mim com alguma coisa que você fez por você. E muitos olham e falam assim, Kézia, mas o que eu vou fazer por mim? Eu falei, pois é, a gente não tá trabalhando o autoconhecimento. E assim, não é uma viagem caríssima. Aí às vezes, quem tem uma questão muito voltada pra comida, eu até brinco, eu falo assim, não pode ter comida. Aí a pessoa fala, então agora o que eu faço? Eu falo, sei lá, se vira, só quero que você chegue aqui na semana que vem com alguma coisa. E aí que começa a construção do sujeito, a construção do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é libertador. É ele que vai fazer você evitar, vai fazer com que você evite entrar em conflitos, né? Em determinadas situações que você poderia simplesmente evitar, simplesmente se você se conhecesse. Então é isso, o autoconhecimento que você vai lá, se acolhe, você se entende. O processo de terapia ele começa no momento que você se aceita, e você se aceitando é aí que você muda. Então é isso. Isso tudo vem a partir do autoconhecimento. Excelente, excelente. Meninas, vocês são demais, né? Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, mas eu já queria agradecer, assim, a presença de vocês. Eu já agradeci, mas vocês sabem que vocês moram no meu coração. Eu estou extremamente feliz, porque esse podcast ele já está, né, no planejamento há muito tempo, sendo projetado, sendo sonhado. E para mim é uma honra, assim, dar um start num projeto como esse, com duas profissionais incríveis como você e como a Jennifer também. Obrigada, meninas. Gente, a gente tá muito feliz de receber vocês. Todo mundo aqui na primeira vez junto, entendeu? Passando nervoso junto. Mas é isso aí, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. E é um prazer ter vocês aqui, pessoas que a gente adora, né? Que a gente consome o conteúdo de vocês, que a gente indica o conteúdo de vocês. Então, primeiramente, obrigada por vocês estarem aqui. E falem um pouco da página de vocês, né? Aproveita esse momento, né? Falem do perfil de vocês, para as pessoas conhecerem. Bom, agradecer, assim, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu sei que é um sonho muito antigo que vocês têm de botar esse podcast no ar. E eu sempre falo que o sonho, quando é sonhado junto, ele tem um gostinho especial. Então, eu sonho esse sonho junto com vocês. Eu estou muito feliz aqui de estar nesse primeiro podcast com a Kézia. Então, é uma honra e que esse projeto siga em frente, que vocês tenham muito sucesso com o podcast. E quem quiser me seguir, eu falo de finanças, tanto para empreendedoras quanto para mulheres que não são empreendedoras. A minha página é a Conclui Assessoria. Então, lá a gente vai falar sobre empoderamento feminino, sobre finanças pessoais, sobre finanças empresariais. Então, é só seguir lá. Então, pessoal, quem quiser me seguir, lá no meu Instagram eu falo sobre relacionamentos e autoestima feminina. Então, é só colocar o @keziabraga.psi e me seguir, que vocês todos vão ser muito bem-vindos. Bom, gente, se você é uma empreendedora, você que está assistindo, é uma mulher artista, empreendedora, empresária, você acha que você tem algo para agregar aqui com a gente, ou se você conhece alguma mulher para trazer aqui no nosso podcast, entra em contato com a nossa equipe, que é empresafeminarte@gmail.com. É isso, muito obrigada a vocês que acompanharam, que estiveram com a gente até aqui. Foi um prazer. Espero que sejam das próximas vezes. E é isso. Se vocês quiserem patrocinar o nosso podcast, vocês podem entrar em contato também com a nossa equipe pelo 21 97359 0994. A gente vai deixar tudo aqui no link do vídeo. E a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, que é a Pensativa Original e a Aura Design Decor. Gente, obrigada. Invista em si mesma. Vocês são o maior sucesso de vocês.